Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do curso de Introdução à Política, tá? Hoje eu quero iniciar falando sobre o que é a prefeitura, tá? Você ouve falar na sua cidade, mas se te perguntarem formalmente, você saberia responder? Então, a prefeitura é uma sede do poder executivo do município, comandada por um prefeito e divididas em secretarias de governo, pessoal. Secretarias que tratam de assunto ligado à educação, à saúde, à segurança, à cultura e outras várias contextos, tá? Então ele é um prédio público com sede de governo municipal, tá? Paço municipal, onde geralmente se localiza o gabinete do prefeito, tá? Então anota já aí, beleza? No seu rascunho, a definição formalmente da prefeitura, beleza? Então, esses dados, essas variáveis que eu vou compartilhar sobre seropédica, tá? Foram variáveis e dados extraídos do IBGE. IBGE é uma sigla que representa o órgão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, beleza? Então, pesquisadores, analistas, especialistas, eles atuam no levantamento de dados e informações, tá? De forma precisa ou aproximada sobre estudos daquele município, tá? Isso falando no contexto da política em relação a geograficamente um município, tá? Então, o município ele tem um código de município que representa. Seropédica tem o seu código, tá? E um gentílico, seropedicense. Então, quando uma pessoa fala assim, seropedicense, quem reside, quem mora, quem está em Seropédica, beleza? O aniversário de Seropédica é em 12 de outubro, tá? E temos o seu atual prefeito, beleza? Que acontece ali a mudança de 4 em 4 anos, beleza? Então, o interessante, pessoal, que o Seropédica, um pouco dessa história, né? Teve aí o desbravamento do atual território que aconteceu no século XVII, né? Entre quais municípios? Itaguaí, Seropédica e Paracambi. Então, teve um lançamento das bases da futura povoação em terras, os jesuítas, beleza? E dentro dessa quesito de informação, eu destaco aqui os rios Tiguaçu e Itaguaí, tá? Que com o objetivo de catequizar, instruir os índios da região, tinha-se a participação dos jesuítas. Mas quem eram os jesuítas? Eram padres ligados à campanha de Jesus, ordem da Igreja Católica na época, fundada por Inácio de Loyola, tá? E quando foi criada a Ordem da Igreja Católica? Em 1534, com a missão de pregar o Evangelho por todo o mundo. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549, tá? Então, bota na sua cabeça e anota aí. Os jesuítas eram padres ligados à campanha de Jesus, beleza? E qual foi a ação dos missionários jesuítas no desbravamento do território? Verificaram que as terras da fazenda de Santa Cruz, mais próximas do mar, melhor se prestavam para o aldeamento, para lá se transferirem os índios na época, tá? Onde
construíram um templo, olha que bacana, tá? E esse templo foi dedicado a São Francisco Xavier, beleza? Em 1729, a futura Itaguaí, beleza? Vamos lá, avançando aqui. Como foi a evolução de Itaguaí? Em 1818, a aldeia de Itaguaí foi elevada à categoria de vila, beleza? Pessoal, é importante, é legal falar um pouquinho da história de Seropédica para quem tem interesse, é claro, e quem mora ali, para vocês entenderem a evolução até os dias de hoje. Então é interessante, mas vamos supor, se você está assistindo esse curso, essa aula, e está em outro município, procure, junto ao IBGE, a história, porque lá tem toda a informação, desde quando iniciou a evolução, os dias de hoje, os dados e as variáveis de cada município do Brasil, beleza? Então é importante falar um pouquinho aqui sobre Seropédica, a sua atual gestão, qual a minha percepção nesse curso como um ativista, por exemplo, tá? E eu sou nascido e criado em Seropédica, beleza? Então, o município foi desmembrado de territórios do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, no caso Seropédica, tá? Qual foi o impacto de obras de saneamento da Baixada Fluminense no governo de Nilo Peçanha? Nilo Peçanha foi um político brasileiro, né? Segundo as histórias aí, foi o primeiro presidente negro, tá? E assumiu a presidência da República após o falecimento de Afonso Pena, em 1909, tá? Então, ele era vice-presidente e acabou assumindo a presidência com o país rachado, ou seja, problemático, tá? E aí teve obras de saneamento da Baixada pela gestão do Nilo, tá? Que permitiam o aproveitamento das grandes áreas. E o município adquiriu a sua antiga posição de prestígio. Criação do Censo Nacional de Estudos e Pesquisa Agronômicas. A Universidade Rural, tá? Em 1938. E em 1948, a transferência do campo da Universidade Rural para as margens da antiga rodovia Rio-São Paulo, tá? Que é a atual BR-465. Então, neste período, iniciou-se o desenvolvimento urbano de Seropédica, tá? Toponômino advém de um neologismo formado por duas palavras, uma de origem latina, serício e sérico, que significa seda, e outra grega, país ou paidós, que significa tratar ou consertar. Um local, portanto, onde se trata ou se fabrica seda, beleza? Aí teve uma emancipação de Seropédica. Existe uma lei, a lei estadual, que é a número 2069, tá? O distrito de Padioba passou a denominar-se Seropédica. Olha que legal. Em 1995, face à edição da lei 2.446, de 12 de outubro, Seropédica tornou-se um município independente de Itaguaí e foi instalado em 1º de janeiro de 1997. Muito bacana, né, pessoal? Então, essa primeira parte a gente teve o objetivo de falar um pouquinho aí, de conhecer um pouquinho sobre a história de Seropédica, quem eram os jesuítas, né? Conhecemos também o primeiro presidente negro que assumiu a presidência do país em uma situação problemática, tá? Então,
Se você está gostando, deixe seu comentário, curta aí, compartilha para ajudar, beleza? E eu te aguardo na próxima aula.